Fala segundo ano, tudo bem com vocês? Estou aqui, eu, Leonardo Liberato, para trazer a nossa terceira videoaula. E aí, como está sendo esse período? Está complicado ficar em casa? Está estudando bastante? Eu espero que sim, porque eu quero que você se dê bem no vestibular, no seu Enem ou no seu concurso público. Então foca aí, porque nós vamos sair na frente da concorrência. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo referente a características climáticas e vegetacionais. Hoje eu vou pedir, lembra aí, ó, livro didático na mão, abre o livro na página 53. Abre aí que eu vou esperar, página 53. O nosso conteúdo da aula de hoje, ele vai estar aí entre as páginas 53 e 54. Abre aí. Abriu? Beleza. Página 53, primeiro tipo de clima é o nosso clima tropical semiárido. Beleza? Olha só, quando você vê a palavra árido, você já pensa em algo seco e geralmente quente. É uma meia verdade, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas a grande questão é que o clima semiárido, pessoal, ele está normalmente no que a gente chama de orla, na orla das áreas desérticas, ou seja, ao redor das áreas desérticas. Se a gente está falando de um tipo de clima que está próximo, coladinha, ao redor das áreas desérticas, obviamente nós estamos falando de uma vegetação não tão biodiversa, ou seja, a biodiversidade não é tão grande, e o local provavelmente deve ser aí bastante seco, beleza? E isso é uma verdade. Então, no clima semiárido, nós temos um local com pouca biodiversidade e também bem seco, com pouca ou baixa precipitação. É importante lembrar dessa questão que o clima semiárido se encontra ao redor das áreas desérticas. Pessoal, as atividades econômicas que se consegue se praticar nessas áreas, elas são um pouco limitadas, afinal de contas, você tem ali características que não colaboram muito nem para a agricultura e nem para a pecuária. Então não são áreas muito chamativas e também não são áreas onde as pessoas desejam construir grandes cidades e etc. Porque ninguém quer muito morar, ou quase ninguém, tem doido para tudo nesse mundo, né? Mas quase ninguém quer morar do lado de um deserto, beleza? Mas existe uma atividade econômica que se destaca nesse local, que é a questão do pastoreio, principalmente em relação a cabras, beleza? Isso cai muito em questões de vestibular, né? Colocando a questão aí das áreas semiáridas com a questão da resistência das cabras em relação a beber água. Então é um tipo de animal que tem uma resistência muito grande. Nessas áreas há uma dificuldade de se criar, por exemplo, o gado, porque o gado necessita de muita água. Já as cabras, elas têm uma resistência um pouco maior, por isso o pastoreio é um grande destaque dessas regiões. Beleza? Próximo tipo de clima, clima árido, que agora você vai mudar de página, está aí na página 54. Olha só, o clima árido pode ser chamado também de clima desértico. Tanto faz. Você pode falar qualquer um dos dois, ou clima árido ou clima desértico. Afinal de contas, o clima desértico, olha o nome, se encontram nos desertos, mas tem uma pegadinha. Eu falei lá atrás que normalmente quando a gente pensa na palavra árido, a gente já pensa assim, pouca chuva e muito calor, altas temperaturas. Isso não é toda a verdade. O que vai determinar um deserto, pessoal, é a quantidade de chuva e não a sua temperatura. Tanto é que nós temos nos nossos polos áreas muito frias, congeladas e que são conhecidas também como os desertos frios. Por que desertos frios? Porque nós temos uma baixa pluviosidade. Então, se a gente fosse fazer um climograma de um deserto, aquelas barrinhas de precipitação, elas estariam lá embaixo, como você já consegue visualizar
como você já aprendeu a fazer a montar o seu climograma, tá certo? Agora, nas áreas de desertos quentes, são áreas que nós temos uma grande amplitude térmica. A amplitude térmica, que é um conceito que você já viu lá no 8º ano, que é a diferença entre a menor e a maior temperatura em um determinado período. Por que nós temos essa grande amplitude térmica? Nas áreas de desertos quentes, durante as madrugadas, nós podemos encontrar temperaturas que vão aí abaixo de zero. E durante os dias, essas temperaturas chegam muitas vezes acima de 40 graus. Ou seja, a diferença entre a mínima e a máxima temperatura nesses locais, ela é gigantesca. Se tratando de biodiversidade, não é um local que favorece a existência de muita vida, principalmente em relação às vegetações. Então nós temos nesses locais, nos locais áridos, desérticos, uma baixa biodiversidade. Beleza, pessoal? Essas são as características aí, mas não fecha o vídeo não. Hoje nós temos aí um dever de casa. Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios que estão compreendidos entre a página 55 e a página 57. Os exercícios vão de número 1 até o número 5, beleza? 5 exercícios de fixação para você conseguir aí retirar as possíveis dúvidas que ainda tenham ficado sobre esse tema. Beleza, galera? Nos encontramos na nossa próxima videoaula. Foi um prazer, forte abraço, valeu, fui!